Oi, seja muito bem-vindo a mais um estudo. E se você estivesse vivendo do lado errado, sem perceber? Jesus contou a parábola do joio, mas quando ele explica, a história fica desconfortável. Não é mais sobre agricultura. É sobre destino. É sobre separação. É sobre gente que parece pertencer, mas não pertence. Em Mateus 13, 36 a 43, Jesus revela quem é o joio, quem é o trigo, quem é o inimigo, e o que realmente vai acontecer no fim. Não há terceira categoria. Não existe zona neutra. E o mais inquietante, a separação acontece dentro do reino. Neste estudo, você vai entender o que essa explicação desmonta sobre falsa segurança, porque o juízo não é uma metáfora vaga e o que significa, de fato, brilhar como o sol. Se isso mexe com você, é porque deveria. Vamos para o texto. Leitura do texto bíblico de Mateus 13, 36 a 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: "Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio." Jesus respondeu: "Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Depois de falar às multidões por meio de parábolas, Jesus se retira para casa. Agora ele não fala em figuras, ele explica. Os discípulos querem entender o que antes parecia enigmático. E Jesus não suaviza a resposta. O capítulo 13 mostra que o reino já começou, mas ainda convive com oposição. Aqui, porém, o foco muda. Não é mais o crescimento. É o fim. Jesus revela que a história não termina na convivência entre trigo e joio. Ela caminha para uma separação definitiva. O reino é presente, mas o juízo é futuro e certo. Jesus identifica cada elemento da parábola de forma direta. Nada fica simbólico demais ou aberto à imaginação. O semeador é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O joio tem origem no diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são anjos. Há dois grupos. Há dois destinos. Não há terceiro caminho. O texto termina com um alerta pessoal. Quem tem ouvidos, ouça. O reino tem um rei que também é juiz. Jesus não se apresenta apenas como mestre ou profeta. Ele é o Filho do Homem que envia anjos e determina o destino final. O mesmo que semeia é o que julga. Isso significa que o reino não é uma ideia abstrata. É governo real, com autoridade real. O campo é o mundo. A explicação amplia o alcance da parábola. Não se trata apenas de um grupo religioso. O conflito entre trigo e joio acontece na história humana. O bem e o mal convivem agora. Mas essa convivência é temporária. Nem todos os que parecem pertencer realmente pertencem. Jesus diz que serão retirados do seu reino aqueles que praticam o mal. Isso é sério. Há pessoas dentro da esfera visível do reino que não são de fato trigo. A aparência não define o destino. O pertencimento verdadeiro é revelado no fim. O juízo é moral e inevitável. O texto fala de fornalha de fogo, choro e ranger de dentes. Não é linguagem confortável. Jesus não apresenta o juízo como possibilidade distante, mas como realidade futura. A paciência de Deus não significa ausência de justiça. Significa adiamento. O destino dos justos é glorioso. Brilharão como o sol. Não é apenas livramento do mal. É participação na glória do reino do Pai. O fim da história não é apenas condenação dos ímpios. É exaltação dos que pertencem a Deus. Ouvir exige resposta. Quem tem ouvidos, ouça. Não é convite à curiosidade teológica. É chamado à decisão. Jesus não explica para satisfazer interesse intelectual.
mas para despertar responsabilidade espiritual. Vivemos no tempo da mistura, mas caminhamos para o tempo da separação. Esse texto nos confronta com perguntas sérias. Estou vivendo como parte do reino ou apenas convivendo próximo a ele? Minha fé é aparência ou transformação real? Tenho levado outros a amadurecer ou a tropeçar? O juízo final não será baseado em rótulos, mas em realidade. A graça de Deus é convite ao arrependimento, não autorização para a indiferença. Hoje é tempo de crescimento. O fim será tempo de revelação. Em Daniel 12, 3, os justos são descritos como aqueles que brilharão como o firmamento. A mesma imagem aparece aqui. A promessa antiga encontra eco nas palavras de Jesus. Em Malaquias 4, 1 e 2, há o contraste entre o dia ardente para os ímpios e o nascer do sol da justiça para os que temem o nome do Senhor. Juízo e restauração aparecem lado a lado. A Bíblia mantém essa coerência. O mal não ficará para sempre. A justiça não será esquecida. O fim revelará o que hoje está misturado. Mateus 13, 36 a 43 nos mostra que o reino não termina em convivência indefinida entre bem e mal. O Filho do Homem julgará. O mal será removido. Os justos resplandecerão. A história caminha para um desfecho claro. Hoje é tempo de ouvir. A colheita virá. No próximo estudo, veremos o valor incomparável do reino e as diferentes respostas humanas a ele. Se aqui aprendemos sobre o fim, ali veremos o preço e a decisão que o reino exige. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada por ser um juiz justo que conhece o fim desde o começo. Nós confessamos que muitas vezes vivemos de forma distraída, como se não houvesse prestação de contas. Em alguns momentos fomos indiferentes ao pecado, em outros julgamos antes do tempo, esquecendo que o juízo é teu. Nos perdoa quando nossas atitudes fazem outros tropeçarem ou quando escolhemos caminhos que não refletem o teu reino. Forma em nós um coração fiel, que viva como trigo no meio do campo, permanecendo firme mesmo em um mundo misturado. Nos ensina a viver hoje à luz do fim, lembrando que o Senhor virá e que os que pertencem a ti brilharão no teu reino. Que nossas escolhas revelem a quem pertencemos. Que nossa vida aponte para o teu governo. Nós queremos viver de maneira correta com o teu reino, agora e até o fim. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Esse estudo não termina aqui. A palavra de Deus é viva, e ela continua trabalhando mesmo depois que o vídeo acaba. Então não feche isso como quem termina um conteúdo. Leve essa reflexão com você hoje. Se esse estudo te ajudou a entender o texto com mais profundidade, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando capítulo por capítulo, sem pular partes difíceis. E se você deseja receber os avisos dos próximos estudos e participar mais de perto dessa jornada, o link dos grupos está na descrição. Nós seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Te vejo no próximo estudo.